apresentada no Novo Testamento, nas Escrituras, como projeto, como plano de Deus para os nossos dias. É através da igreja que Deus está realizando a sua obra, o seu propósito, e nós queremos estar alinhados a isso. Então eu quero orar com vocês, e então eu acho que vocês já estão vendo aí uma imagem, né? Certo? Ok? Ok. Então, vamos orar, gente? Obrigado, Pai, por esta oportunidade, por este recurso, por esta sala, por esse curso, especialmente, ó Deus, pelo Senhor que nos deu a tua igreja, para que por ela possamos te seguir, te servir e cumprir, ó Deus, os mandamentos deixados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, pedimos a tua ajuda, particularmente declaro a necessidade que tenho do Senhor, da ação do teu Espírito, para que, ao longo desse curso, nossos corações fiquem mais apaixonados pela tua igreja. Um projeto único, sobrenatural, sem igual, que envolve as nossas vidas, as vidas dos nossos irmãos. E, ó Deus, também, ó Deus, para o alcance do homem perdido em qualquer parte deste mundo. Abençoa-nos hoje aqui, ao longo desse curso, nós entregamos isso nas tuas mãos, já gratos, ó Deus, por toda a tua bondade, direção e poder e capacitação que vem do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Gente, de uma forma mais objetiva, e existem várias maneiras de nós estudarmos eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Uma delas seria nós olharmos para o livro de Atos. Outra seria nós contemplarmos igreja considerando apenas as cartas, sobretudo a carta de Paulo aos Efésios, que há muita doutrina ali sobre a igreja. Mas nós optamos seguir por um caminho que considera tanto Atos quanto Efésios e Velho e Novo Testamento, mas a partir de 8 teses que eu gostaria de apresentar a vocês. Eu entendo que nessas teses nós temos aquilo que é a essência, que é o propósito, e também qual deve ser a prática da igreja nos nossos dias. Ela não está fora de moda. Então, eu gostaria de considerar os temas da eclesiologia bíblica, levando vocês a entender a igreja pelo ângulo das Escrituras, esse é o nosso fundamento, qual é a sua relevância, e despertar em vocês maior dedicação pessoal à vida e ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então vejamos, como é que anda a igreja? Se a gente pudesse submeter a igreja a uma ressonância, né, a um raio-x, a um exame mais apurado para verificar qual é o seu estado, especialmente olhando para a igreja aqui no nosso país, no nosso Brasil, onde há tanta liberdade, e isso é motivo de gratidão a Deus por um lado, por outro lado, isso traz uma série de dificuldades, mas vamos considerar aqui qual é o estado da igreja nos nossos dias. Sob todos os aspectos ou os pontos de vista, a igreja é, sem dúvida alguma, um fenômeno. Não existe nada igual à igreja. Não é um clube, não é uma associação, por melhor ou maior que seja. Mas desde a sua origem, simples, humilde, a igreja se desenvolveu como comunidade única, multirracial, também multinacional, multicultural, e ela pode ser considerada a igreja universal, porque o Senhor Jesus Cristo, ele então conquistou, desde então, adeptos de todas as raças, religiões e classes sociais. Mas, como eu disse, infelizmente, temos que dizer isso, após cerca de quase 2000 anos, desde o seu início, a igreja atual vive, sim, uma profunda crise
que pode ser facilmente identificada. Nas últimas 10 décadas, por exemplo, muitos evangélicos se distanciaram dos fundamentos da eclesiologia bíblica ou dos princípios digamos, da reforma protestante. O que acontece com isso? O resultado disso é que a credibilidade da igreja é cada vez mais enfraquecida por causa de divisões, por causa de escândalos, por causa de um evangelicalismo superficial, um mau testemunho. Mas, além disso, eu quero apresentar alguns desses sintomas. Há vários outros sintomas dessa crise ou desse câncer no meio da igreja. Primeiro, há um crescimento do liberalismo teológico no meio evangélico, né? Incluímos aqui aqueles que são rotulados como liberais, os que adotam um método não histórico apenas, mas histórico crítico de interpretação da Bíblia, juntamente com pressupostos teológicos que o acompanham. Uma característica desse grupo é que a palavra de Deus e sua relevância para hoje, elas são questionadas. Algumas partes, talvez, outras nem tanto. E muitos desses liberais se submetem a uma doutrinação liberal em troca de um carimbo ou diploma do governo para ter reconhecimento. Então, há uma busca muito grande por diplomas, mas sem que haja um compromisso com a suficiência das Escrituras e, ao mesmo tempo, uma abertura para se submeter a outras propostas que não têm nada a ver com a igreja. Então, veja, em consequência dessa postura doutrinária, valores morais bíblicos são questionados. A ética é governada pelo conceito de que o amor e a graça de Deus nos permitem viver como bem entendemos. Essa bandeira tem sido muito levantada nos nossos dias. Em nome do amor de Deus, se defende a ideia da opção sexual múltipla, né? Temos visto aí atores, atrizes, gente famosa promovendo essa proliferação de ideias em nome do amor, né? Mesmo no meio evangélico, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido drasticamente afetada por aqueles que, em nome do amor de Deus, aceitam casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, essa ética é governada pelo conceito de que o amor e a graça de Deus nos permitem viver como bem entendemos. Então, não há nada de errado, eles dizem, no sexo antes ou fora do casamento. Há uma falta de valores morais claros, uma conformação com o mundo. Agora, um outro sintoma disso, como eu disse, na década de 60, se apresentou de uma maneira mais intensa, é o crescimento de um movimento chamado neopentecostal. São adeptos da teologia da prosperidade, pregam muito a batalha espiritual, como a grande ênfase, a demonização, isso é muito comum nesses programas que a mídia apresentam. Crédito também, uma busca exagerada por novas revelações ou revelações extra-bíblicas. Um modelo eclesiástico episcopal centrado nos auto-intitulados bispos e apóstolos, como os liberais. Eu diria que os neopentecostais relegam a autoridade da Bíblia a um plano secundário, infelizmente. A igreja evangélica no Brasil vive uma crise em que, em sua maioria, e é triste dizer isso, pouca importância é dada às escrituras.
uma multiplicação de falsas doutrinas, exatamente pela ausência da prática de uma hermenêutica e exegese bíblica, manipulação das massas, um testemunho que perdeu o seu poder de influenciar por causa da conformação com o mundo. O que Cristo pensa sobre a igreja é o que realmente importa, é o que nós queremos ver aqui. Já naqueles dias, começo da igreja, um pouco antes, Paulo e Pedro, eles exortaram os cristãos de sua época quanto aos perigos que estavam por vir ou já pressionando os cristãos. Vejam, na segunda carta, aliás, em Atos capítulo 20, primeiro, Atos 20, versículo 29 a 32, nós lemos: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O apelo aqui, a exortação de alerta, é para que eles estivessem atentos, porque se levantariam esses homens, tentariam corromper a sã doutrina, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. A exortação à vigilância levou Paulo a exortá-los por 3 anos, noite e dia, admoestando-os, ensinando a palavra com lágrimas a cada um. Mas também, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, de 1 a 3, vejam, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Nós vivemos num tempo em que prolifera a quantidade de aqueles que se auto-intitulam apóstolos, profetas, bispos, que não tem nada a ver com o profeta do Novo Testamento, daqueles dias. Então Pedro diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, e aí ele aponta para esse futuro, assim haverá também entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E mais, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Essa expressão aqui está na Bíblia. E por causa deles será infamado o caminho, lembrando que os primeiros cristãos, antes de serem chamados de cristãos, eram conhecidos como os do caminho. Será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Isso porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Perceberam? Sinais dos falsos mestres. Temporário e aparente conhecimento do Senhor. Parece que são, mas não são. Interpretação particular e deturpada das Escrituras. E essa é uma característica presente nos falsos mestres. Eles usam, mas deturpam-na. Terceiro, uma atitude e conduta sem escrúpulos, conforme Pedro diz aqui. Certamente, associado a isso, um coração orgulhoso e avareza. Isso nós podemos enxergar não só no verso 3, mas até o verso 10, né?
E, por fim, o abandono do caminho, versos 15, 21 e 22 desse mesmo capítulo da segunda parte, da segunda carta. Então, nós desejamos, através desse curso, despertar a nossa paixão pela igreja e estimular tanto o compromisso quanto a fidelidade à palavra e a submissão ao cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quais são essas teses que eu quero apresentar a vocês? Hoje, a nossa conversa vai ser: a igreja é a reunião dos filhos de Deus ao redor de Jesus Cristo. Uma simples frase, que eu acredito que para vocês não há nenhuma novidade aqui. Entretanto, essa verdade tem sido negligenciada no cenário cristão evangélico brasileiro. A igreja já não é em torno do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a igreja, sendo uma entidade espiritual, ela espelha numa determinada localidade o próprio Deus e seus propósitos. Fazemos parte não apenas de uma igreja universal, somos irmãos dos japoneses, chineses, americanos, argentinos, acredite se quiser, todos aqueles que se reúnem em torno do Senhor Jesus Cristo, mas também nos reunimos na cidade universitária Barão Geraldo, como Igreja Fonte, para espelhar o próprio Deus e os seus propósitos. Na nossa terceira aula, nós vamos considerar que a igreja como corpo de Cristo, e essa é uma das metáforas usadas na Bíblia para se referir à igreja, mas como corpo ela é indivisível. Humanamente falando, ela tem os seus problemas, as divisões acontecem, infelizmente, mas como igreja do Senhor Jesus Cristo, quem entra nessa igreja jamais sairá dessa igreja. E ela não pode ser dividida. É um organismo vivo, que o próprio Senhor é quem a sustenta. Em quarto lugar, quero ver com vocês esta tese. Deus ama a igreja e deseja mantê-la saudável através da disciplina bíblica. Quando pensamos em disciplina, muitas vezes hoje pensamos logo em alguma coisa negativa. Na verdade, há dois aspectos da disciplina. Ambas são indispensáveis. Eu gosto da ideia de que o nosso Deus usa na sua palavra um exemplo de um relacionamento pai-filho ao falar de disciplina. E ele fala da disciplina como expressão de amor. De fato, o pai que ama o filho, cedo o disciplina. A falta de disciplina causa estragos, ou pode levar o filho a se tornar um bastardo mais tarde. Assim também, uma igreja sem disciplina não reflete um corpo, um organismo vivo, sob a cabeça, autoridade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus nos dá todos os recursos para que essa igreja seja mantida saudável, porque cuidamos uns dos outros e aceitamos, aplicamos as instruções, as exortações, as orientações que o próprio cabeça da igreja nos dá, o Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, Jesus Cristo, como cabeça da igreja, ele então distribui aos membros do corpo dons, responsabilidades, ministérios, com o propósito da edificação e crescimento dessa igreja. Quer o crescimento individual, quer o crescimento como corpo, família, igreja do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, cada crente, você, eu e todos os nossos irmãos, nós somos capacitados para desfrutarmos do privilégio de sermos usados para edificação do todo,
da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nossa sexta aula, Jesus Cristo como cabeça da Igreja, ele exerce o seu governo através de homens que ele mesmo capacita e que são reconhecidos pela Igreja como líderes. Pastores, diáconos, líderes, coordenadores, professores e tantos outros que nós temos e que os reconhecemos na nossa comunidade, que são os instrumentos que Deus confere à igreja visando a sua edificação e o seu desenvolvimento. A penúltima aula será a igreja como corpo de Cristo experimenta o crescimento que vem de Deus. É Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, tanto individualmente como coletivamente. Muito tem se falado ultimamente, inclusive literatura tem sido produzida para alertar quanto ao perigo de uma igreja empresa, né? E eu concordo com isso. A igreja não vai ser bem sucedida simplesmente por ser bem organizada, mas ela deve ser bem organizada. Não tenho dúvida de que o que Deus tem nos dado como igreja, muito daquilo que temos colhido, muito desses frutos, tem a ver com a nossa organização, né? O fazer as coisas bem feitas, coordenadas, planejadas. Entretanto, é engano pensar que o crescimento da igreja tem nisso a sua essência, o seu fundamento. Não. O corpo de Cristo experimenta o crescimento que o próprio Deus dá, tanto individualmente como coletivamente. A igreja não tem se reunido fisicamente nesses dias, mas o próprio Deus está atuando para o seu crescimento, ainda que estejamos numa situação como essa, em salas virtuais. E por fim, se Deus permitir, nós vamos considerar então esta oitava tese. A igreja foi capacitada e habilitada por Cristo a viver piedosamente diante de qualquer adversidade ou perseguição. E aqui vamos considerar o papel da igreja no mundo e todo o seu alcance. Então, o que você pensa sobre a igreja? Bem, um dos objetivos em inserir esse curso agora foi tentar atrair aqueles que são bem novos, né? Aqueles que não têm uma compreensão ainda mais apurada, mais profunda sobre o que é a igreja. Também porque nós temos recebido em nosso meio, e graças a Deus por isso, pessoas que vêm de várias outras denominações ou igrejas locais, e muitas delas que trazem uma doutrina um tanto diferente ou divergente daquilo que nós cremos, da nossa, como nossa regra de fé e conduta e doutrina. Então, o objetivo também seria instruir a essas pessoas que são novas no nosso meio ou que vêm de grupos com uma doutrina não tão alinhada com a eclesiologia bíblica. Mas vejam, para algumas igrejas é um lugar onde há um grupo de pessoas reunidas, ok? Elas estão dentro de um prédio, elas têm algo em comum, elas cultuam, elas adoram, e não estão errados nesse pensamento, mas seria apenas isso, igreja? Há quem possa pensar que igreja é o lugar onde Deus está colocando todos aqueles que são salvos. Quem está dentro não pode sair, quem está fora não pode entrar. E ela está fechada para o mundo. Ela não se relaciona com o mundo, né?
as amizades antigas, elas são quebradas, são cortadas, porque agora se busca ser santo, no sentido de perfeição, sem convívio com os de fora, para não se contaminar. Quão distante, né? Essa ideia está daquilo que é a igreja. Mas ainda, alguém, quando pensa em igreja, ou quando ouve falar de igreja, pensa no prédio. A igreja é prédio, mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo não é prédio. É ajuntamento, é assembleia, é reunião, é corpo. Depois, já na reforma e após a reforma, né, buscou-se muito, especialmente na Europa, a valorização de grandes e suntuosos templos na compreensão de que nesses templos Deus habita. Também não é um conceito, não é uma verdade apresentada pelas Escrituras, muito pelo contrário. Alguém pode pensar em igreja como um lugar para receber, um fala, todos ouvem, e alguns poucos apenas servem. Diríamos ainda a igreja como noiva, de fato, esse é um modelo e uma das metáforas que a Bíblia usa para se referir à igreja, mas não é somente noiva. Infelizmente, muitos têm visto na igreja uma excelente oportunidade para levar vantagem, para ficar rico, né? Quando poderíamos imaginar que hoje nós teríamos franquias, né? Igrejas que compram o direito, ou grupos que compram o direito de ser igreja, e adotam um modelo único, sem respeitar as características locais, o povo daquela localidade, e muito menos sem se submeter à autoridade e às instruções do Senhor Jesus Cristo. Bem, como é que a igreja começou? De onde ela veio? A igreja emergiu no solo do judaísmo do primeiro século. Naquela época, era considerada simplesmente uma seita judaica, isso mesmo. Entretanto, o seu alcance e importância impactou todo o mundo habitado naqueles dias. A Bíblia nos diz que ela foi fundada por Cristo, edificada na pregação e na doutrina dos apóstolos. Ela foi espalhada por todo o mundo habitado através do esforço missionário, sob tremenda perseguição. E assim o cristianismo alcançou quase todos os cantos do mundo. Ela é única, como eu disse, e distinta de qualquer coisa também conhecida anteriormente. Por isso que, quando se fala em igreja no Novo Testamento, traz a ideia de um mistério até então não conhecido, mas agora revelado. Pedro teve o privilégio de ouvir do próprio Senhor Jesus Cristo, e Pedro, o próprio Pedro que havia negado o Senhor, ouvir dele que o Senhor iria estabelecer a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Os primeiros cristãos entenderam perfeitamente o que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e que eles eram embaixadores de Cristo, aqueles que levariam a mensagem da ressurreição. Esses homens e mulheres, tomados de zelo por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, espalharam a mensagem do Evangelho a todos os cantos naqueles dias. Inicialmente, eram seguidores do caminho, depois foram chamados de cristãos. E vejam, naquela época, ser chamado de cristão era
encrenca, era um grande problema. Hoje, dizer que você é evangélico não é problema. Mas também dizer que é evangélico hoje é alguma coisa tão vulgar. Há tanta confusão sobre o que é ser evangélico no nosso país. Ser cristão, eu prefiro usar esse termo do que dizer que eu sou evangélico, né? Porque é mais abrangente, acho que é mais coerente. Porque o evangelho hoje, nesse país, infelizmente, está sendo rotulado como seja um oportunista, ou aquele que não trabalha, aquele que não pensa, não raciocina, aquele que se baseia simplesmente por regras, é legalista, né? E por aí afora. E, além disso, muitos que se auto-intitulam e se declaram evangélicos, infelizmente, têm dado um péssimo testemunho, e é mais uma razão para que a gente não tenha esse termo como o melhor termo para nos referirmos àquilo que nós temos ou àquilo que nós somos no Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles primeiros cristãos, aqueles grupos, homens e mulheres, alcançados pelo Senhor, transformados pela graça, eles não se reuniam em prédios, mas eram devotados a Deus e se reuniam regularmente em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pense comigo, em que Jesus pensava quando ele disse: eu edificarei a minha igreja? Nesse texto em Mateus, é interessante que Jesus fez esta afirmação logo após ter elogiado Simão Pedro por causa do seu discernimento espiritual a respeito de quem era Jesus. Porque Jesus ouviu da boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece e declara isso. E Jesus aprecia o que ouviu de Pedro e o elogia. Mas também ele revela fatos adicionais sobre o que Jesus faria. Ele não tinha contado para ninguém, mas ele disse a Pedro: Pedro, o que você disse a meu respeito, Pedro, é verdade. As suas palavras são fundamentais e sobre essa declaração firme como a rocha, eu vou edificar a minha igreja. Mateus usou o termo igreja, ou eclesia, no grego, que é uma palavra composta da preposição ek, que significa de, proveniente de, apontando para uma origem, né? Ou mesmo sair de, e kalel. Na verdade, o que nós temos aqui, eclesia, é derivado do verbo kalel, que significa chamar. Daí a ideia de chamados de fora ou do mundo para dentro, ou chamados para fora do mundo para fazer parte da igreja. Agora, se você for pegar um dicionário grego, acadêmico, você não vai encontrar essa definição, chamados para fora, para a palavra eclesia, porque essa palavra não está sendo usada dessa forma no Novo Testamento. A eclesia é muito mais assembleia. E esse é o conceito que se tem aqui. No Novo Testamento, igreja traduz a palavra grega eclésia. E no grego secular, designava uma assembleia pública. E esse significado, então, é o significado que foi mantido no Novo Testamento. Você pode conferir depois em Atos, capítulo 19, versículo 32, versículo 39 e também no versículo
31. Agora, entendendo o vocábulo, qual é o conceito que se tem de igreja? Deixa eu projetar aqui para vocês essa definição do Ed Reis em seu livro sobre igreja. Ele diz assim: a igreja consiste nos crentes em Jesus Cristo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, compromissados uns aos outros em amor e chamados para fora deste mundo a fim de viverem em uma comunhão de adoração, cuidado e testemunho. A palavra igreja, ela pode referir-se tanto à igreja universal, se referindo à assembleia dos que estão em torno de Jesus ou dos crentes no Senhor Jesus Cristo, não importa a etnia, né, a língua, a nação, ou se refere a um grupo de crentes que se reúne num determinado lugar. Agora, ouçam, um crente só não é igreja. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu leio a minha Bíblia em casa, vivo muito bem, faço a minha oração, mas um crente só não é igreja. A igreja é o propósito de Deus para todos os crentes. Deus quer que sejamos igrejas, reunindo-nos com 2, 3 ou mais, não importa, mas um crente só não é a igreja. Dito isto, eu quero considerar alguns conceitos aqui com vocês. O primeiro deles, o significado cristão dessa palavra igreja. Então vejam, igreja é organismo vivo. Não é clube, não é associação. O significado aqui, como eu disse, é duplo. Nesse texto, em Mateus 16, 18, quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo à igreja universal e não à igreja local. Aos que seriam chamados para fora do mundo, dentre as nações, ao nome de Jesus, para constituírem, para fazerem parte da igreja, o corpo de Cristo. Então, nesse sentido, Jesus está, desde aqueles dias, reunindo a porta do mundo. Já vou explico mais esse conceito de a porta. Mas Jesus está reunindo à porta do mundo aqueles que se submetem a Ele para fazerem e cumprirem o seu propósito. Então, são os crentes que vão cuidar da causa de Cristo e que vão influenciar outros no mundo. Então, vejam, neste sentido, os cristãos são a Assembleia de Deus, o grupo que Jesus convocou para decidir as coisas do mundo. Não confundam aqui essa Assembleia com a Assembleia de Deus, denominação. Embora seja uma igreja, né? Ou faça parte da igreja do Senhor Jesus. Nesse texto, na carta aos Efésios, e Efésios, como eu disse, é um livro que traz muito doutrina sobre a igreja. Vejam, Paulo está dizendo que a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Está se referindo também à igreja como organismo invisível. Conforme Mateus 16, 18, Jesus está dizendo que a assembleia do diabo, seus líderes, essa assembleia não vai prevalecer contra a assembleia de Deus. A igreja é a causa de Deus pela qual vence o mundo. Ela está fundamentada numa convocação que só Deus pode revelar.
E é uma entidade que o mundo não pode apalpar, porque ela é espiritual, é o corpo de Cristo. Somente os que são nascidos de novo é que podem pertencer, então, à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela é a reunião dos crentes em torno do Senhor Jesus Cristo. Não há qualquer outra hipótese. É intocável, é a noiva, é a plenitude de Cristo, conforme diz aqui aos Efésios. Então, nesse sentido, igreja é organismo. Mas, na qualidade de organismo, essa igreja viva, intocável, plenitude, ela é conforme Atos 15, 14. Um povo para o seu nome, a qual Deus está atualmente tirando dentre os gentios, os incrédulos. Vejam, Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir, olha lá, dentre as nações, um povo para o seu nome. O segundo conceito diz respeito à igreja como organização. Então, nesse sentido, igreja refere-se àqueles que são chamados dentre uma determinada comunidade, Barão Geraldo, Campinas, a fim de obedecer aos princípios e aos preceitos de Cristo encontrados no Novo Testamento, e como grupo de cristãos. Então, vejam, aqui, igreja é uma organização. E vemos isso no Novo Testamento. Logo no começo da igreja, nós percebemos que era uma organização, e uma organização muito simples, conforme diz ou relata Atos, capítulo 2, 41 e 42. Após a pregação de Pedro, muitos se converteram. Imaginem só, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se convertendo naqueles dias. E então, Atos relata, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo. Gente, 3.000 pessoas. Que maravilha! O grupo de cristãos multiplicou-se 26 vezes. Ele foi de 120 para 3.120 pessoas. Pela intervenção divina, a pregação do Evangelho. Então, na qualidade de crentes no Senhor Jesus Cristo e grupo, eles são aqui uma organização, conforme Atos relata. E vejam como é que eles viviam. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e às orações. E o texto vai continuar. Eles se reuniam de casa em casa, e Deus ia acrescentando os que iam salvos. Então, organismo e organização, esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ser mais enfático aqui. Igreja é uma reunião de cristãos. Podem pensar nos cuidados que nós devemos ter como igreja, organização, a partir deste fundamento aqui. As portas da nossa igreja estão abertas a qualquer pessoa, e elas não podem ser fechadas. Todos podem entrar e ouvir a mensagem, para que, conhecendo, ouvindo, entendendo o Evangelho, tenham oportunidade de crer. E aí sim, a partir do momento em que revelarem essa fé genuína no Senhor Jesus Cristo, fazer parte dessa comunidade, desse corpo, dessa família. Mas há muitos que entram na igreja organização e não farão parte da igreja organismo vivo. Por quê? Por não crerem no Senhor Jesus Cristo. Então eles convivem
numa comunidade local, mas eles não podem ser considerados igreja, porque a igreja é uma reunião exclusiva de cristãos. E, queridos, esta verdade anula vários conceitos errados que se tem sobre igreja. Por exemplo, igreja não é prédio, igreja não é denominação, mesmo a batista. Igreja não é individualizada, como eu disse, e alguns outros conceitos errados. Porque a palavra reunião anula todos esses conceitos. A segunda afirmação é, então, que é uma convocação só para cristãos. Essa assembleia que o Senhor Jesus está reunindo, só os cristãos fazem parte dela. Não há lugar na igreja para quem não se submeta a Deus. Então, o perigo é um incrédulo se sentir-se bem, achando que, pelo fato simples dele ser bem acolhido, o pessoal é muito simpático, gente boa, ele se sente muito bem e então acha que já pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter esse cuidado. Além disso, a igreja é uma reunião privativa. O incrédulo não pertence a ela. Ela pode ser vista por qualquer pessoa, mas somente os convertidos fazem parte dela. Vejam, a assembleia naqueles dias não era para quem quisesse, mas só para os convocados que cumpriam os requisitos. Na história do povo de Israel, na cultura judaica, igreja era assembleia. Então, à porta da cidade se reuniam aqueles que faziam parte dessa comunidade para tratar dos assuntos referentes à nação ou à própria cidade. Os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. É o que nós lemos em João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, o rejeitaram, os judeus. Entretanto, aqueles que receberam a Cristo e creram em seu nome, eles foram feitos filhos de Deus e passaram a fazer parte da Assembleia de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma reunião privativa, não é para quem quer, mas somente para os convocados ou para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, esse grupo que pertence à igreja, ele precisa considerar 3 compromissos básicos. O primeiro deles é o compromisso com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somos muitos, cerca de 1.300 membros, o número de participantes é bem maior, mas todos nós temos, acima de tudo, um compromisso coletivo com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conforme Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 12, vejam, assim como o corpo é uma unidade, aqui ele está usando a palavra corpo, e essa metáfora, eu creio que seja uma das mais especiais, ou até mesmo completas, para se referir à igreja. Então ele diz, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Um outro texto, o próprio apóstolo
Na primeira carta, no capítulo 11, versículo 3, ele diz aos Coríntios: Eu quero, porém, que entendam que o cabeça de todo o corpo é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, a liberdade do cristão é condicionada pela sua relação a Cristo como cabeça da igreja e também a sua relação à igreja como corpo, como membro desse corpo da igreja. Percebem? É impossível um só ser igreja. A coletividade aqui está na essência. E esse corpo, uma unidade, embora muitos, ela se sujeita à autoridade, à cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Mais um texto, na carta aos Colossenses, capítulo 2, 19, ele diz: Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Vejam, um só não pode ser igreja. Juntas e ligamentos, ele está apontando para essa coletividade, diversidade, vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Mas ainda, e eu vou terminar aqui nesse ponto, há o compromisso de interdependência com o corpo de Cristo. O que eu quero dizer aqui é que não é simplesmente dependência, nós não simplesmente dependemos uns dos outros. E muito menos de independência, mas sim o conceito, dentro do conceito de igreja e seu crescimento, desenvolvimento, nós devemos viver como igreja respeitando a interdependência entre os membros, ou no meio do corpo. Porque a interdependência envolve a dependência mútua e também o respeito e cuidado recíprocos, característica marcante da igreja. Então, o desígnio de Deus para a igreja é que nós vivamos e sirvamos como corpo, conforme Paulo diz no capítulo 12. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E ele faz uma analogia com o corpo humano, dizendo: se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E na carta aos Efésios, ele também disse: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, para vocês gravarem, não é dependência, também não é só independência, mas sim interdependência. E, por fim, nós temos como igreja o compromisso coletivo com os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a única possibilidade no mundo para cumprir os mandamentos de Cristo. Opa! Isso aqui é muito, muito forte. Mas é o que a Bíblia nos apresenta. A igreja é a única possibilidade no mundo para cumprir os mandamentos de Cristo. A Igreja Católica Romana, vejam, ela se vê como estando na linhagem direta dos apóstolos, apoiando a defesa da sua autoridade na majestade do corpo docente da igreja, o seu Papa. Mas a igreja neotestamentária submete-se à autoridade de Cristo e das Escrituras. E é sob a palavra de Cristo que estão sendo edificados tanto a fé viva quanto a igreja. E essa igreja, ela é em função de Jesus Cristo. O segredo da igreja é que Cristo vive nela. E a mensagem da igreja para o mundo
é então declarar a Cristo. Tudo o que Jesus Cristo é pode ser visto na igreja, em seu corpo. O mundo deveria olhar para a igreja e ver Cristo e a sua mensagem. Então a gente se reúne para tratar dos assuntos do Senhor Jesus e voltamos para o mundo durante a semana, que é o nosso campo missionário para evangelizar. E termino com esse texto aqui. Paulo diz no primeiro capítulo de Efésios que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, ou dos pés de Jesus Cristo, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Queridos, o meu tempo já se esgotou, não posso estender muito mesmo porque está sendo gravado, mas na próxima semana a gente continua a partir desse ponto aqui. Mas eu queria provocá-los, caso vocês queiram me trazer alguma pergunta, façam isso por escrito, por e-mail, seja aqui no chat colocando alguma questão, ou mesmo fora dessa sala, como queiram fazer. Alguém quer colocar alguma questão já aqui para a gente conversar e orar? Ou podemos orar e interromper? Oswaldo, eu acho que compartilhar esse tempo de enfermidade foi um tempo onde eu e Luciene vivemos essa relação de interdependência que você descreveu de uma maneira muito viva. Então, é deixar isso... Nós vivemos o que é isso, na prática. Excelente. Agradecer a Deus, louvar a Deus por conta disso, como o corpo de Cristo funciona. Muito oportuna a sua palavra, o seu testemunho, porque, de fato, provar a Cristo não está limitado a espaço, a circunstância, a situação. Podemos pensar naqueles crentes naqueles dias, sob perseguição ferrenha. Eles não tinham lugar para se reunir, mas eles estavam crescendo fervorosamente por causa da presença e da palavra do cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito legal. Então, deixa eu orar com vocês. Que Deus abençoe ao longo dessa semana e domingo que vem a gente volta. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de pertencermos à tua igreja. Conforme o Edu compartilhou, nós te louvamos, ó Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e o nosso crescimento, ó Deus, a nossa apreciação por ti, não está limitada a circunstâncias, nem uma pandemia pode impedir o desfrute desses privilégios que nós temos em Cristo por fazermos parte da tua igreja. Obrigado por esse tempo, ó Deus. Continua aquecendo o nosso coração e o nosso zelo pela tua igreja, bem como o nosso compromisso para contigo e para com a tua palavra, as tuas verdades, o teu evangelho. Abençoa cada um, ó Deus, ao longo dessa semana. Nós te somos gratos. Em nome de Jesus. Amém.